Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo de Karakai Josuno Takagi-san, ou Takagi-san, a mestra das pegadinhas. Em português é um nome maravilhoso. Eu sou o Raul e Takagi-san, sua malandra. Eu sou o Lucas e discordo desse subtítulo de mestra das pegadinhas. Todo mundo sabe que o mestre das pegadinhas é o lendário Ivolanda. Ou o Sérgio Malandro. Mas não dá. Ivolanda é muito melhor. E aí tem que ser, tipo, tem que ter pelo menos uns 25 anos, 30 pra entender. Pegando o nosso público-alvo das estatísticas, a gente tem que pegar e ficar meia hora explicando quem é Ivolanda. Joguem no Google aí, Ivolanda. Começou. Não, e dica. Procurem Ivolanda, pegadinha cemitério. É a melhor que tem, mano. Essa é a melhor que tem. Já fica até uma diversão pra vocês. A gente saiu do Takagi-san pra topar tudo por dinheiro, assim, velho, em um segundo. Tá ligado? Podia ser pior, podia ser roda, oi! Eu sou o Vulpix e Takagi-san era minha terapia semanal. Isso que eu achei que você ia falar sexual. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, Vulpix, não! Não, que isso é muito errado. Não. O programa aqui é um programa para famílias. Por isso estamos gravando Takagi-san. De criança só tem tamanho. Falamos que não íamos trazer essa conversa pra cá. Não falamos, não. Não, aqui eu sou conhecido como gigante. Inclusive, o Vulpix deve ter ficado muito puto daquele episódio que a Takagi e o Hideskata ficavam medindo a altura um do outro. Pô, cara, assim, caralho, eles estão no fundamental e já são maiores do que eu. Isso aí não precisa de muito. Acho que a gente pode ir pros e-mails. E-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E para os e-mails dessa semana, eu não estou sozinho, eu estou com ele, Gui! Animado aí para responder esse feedback sobre o nosso tão querido podcast de Kimetsu no Yaiba. Olha aí, o Gui aí, que é o especialista em Kimetsu no Yaiba, inclusive o seu canal no YouTube, o Guizão Voador, é focado, né, em Kimetsu. Ultimamente tá saindo bastante vídeo, né, sobre a obra, né, a gente vai naqueles pontos ali que às vezes ficam meio obscuros, ou dúvidas que geralmente o pessoal que não lê o mangá tem. Então eu faço bastante vídeo informativo, tem bastante conteúdo lá. Se vocês gostam da obra, convido para visitarem o Guizão Voador. Olha aí, fica a dica, o link tá na descrição. Gui, como você é o convidado aí dos e-mails, bora começar pro primeiro recado aí que tava no site. Vamos lá, o primeiro recado foi do Pirata. Ele escreveu a seguinte mensagem: já gostei do episódio. Falaram tudo que precisa ser dito sobre o filme, esmiuçando o problema, não apenas metendo pau. E sem puxa-saquismo ao filme, indústria, cinema e ou produtores de conteúdo. Ganhou um ouvinte. E aí, Raul, o que você me fala desse recado? Muito obrigado, a gente fica muito feliz, a gente montou uma equipe focada nesse episódio para respeitar o filme, né, já que ele tem um público tão grande, então a gente trouxe uma equipe especial que fosse focada na obra. Que bom que deu certo, né, Gui? Sim, eu acho que trazer gente com uma opinião diferente, na minha concepção, é algo fundamental, né? Mesmo eu ali, que gosto muito da obra, outras pessoas que tiveram visões um pouquinho diferentes, que não vou dizer que não gostaram, mas que viram alguns pontos negativos no filme. Eu acho que é muito importante isso, não só trazer uma pessoa que só critique ou uma pessoa que só goste, né?
E eu acho que isso que faz o podcast ser tão especial, ser tão interessante, vários pontos de vista, e não só ali, né, ficar puxando o saco para agradar todo mundo, ou também criticando para agradar outras pessoas, né? Eu achei que esse recado do Pirata foi bem interessante e, na minha opinião, resumiu bem ali nosso episódio sobre o filme de Kimetsu no Yaiba. Ele foi ao ponto, né? Foi preciso. Cirúrgico. Então vamos aos e-mails. O primeiro e-mail é do Francisco Neto, de 22 anos, e ele fala: E aí, pessoal do MDA, adorei o podcast. Vocês foram cirúrgicos em todos os pontos citados sobre o filme. Ou cirúrgica de novo. Sou fã da obra e entendo o que o Gui sentiu, pois realmente o anime é lotado de buracos. Inclusive, achei a nota justa. Mesmo gostando muito do mangá, eu não tenho coragem de dar 8. Aí, Gui. Fiquei impressionado com vocês conseguirem falar sério e serem tão divertidos no mesmo episódio. Ri bastante. Vou até maratonar os outros episódios. Parabéns pelo trabalho e até o próximo e-mail. Obrigado, Francisco. A gente fica muito feliz que você tenha gostado do episódio. Olha, Francisco, em minha defesa, tá? Eu dei 8 porque o filme me tocou muito. Olha, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu assisti 2 vezes, nas 2 vezes eu chorei, nas 2 vezes eu me emocionei, nas 2 vezes, né, eu senti, né, toda aquela energia do filme e... Assim, eu sei que não foi uma nota que todos concordaram, mas eu achei que foi uma nota justa na minha concepção. Mas eu concordo com o Francisco no quesito, novamente, a gente tá falando sobre o podcast ter sido cirúrgico e tudo mais, né? E também sobre o fato da obra ter alguns ali pontos, né, sem explicação, né? Alguns buraquinhos ali. Essa semana mesmo eu tava escrevendo um roteiro sobre um buraquinho que ficou ali que não tem resposta, né? Então, eu amo Kimetsu, mas realmente tem vários pontos ali de roteiro que poderiam ter sido explorados, né? Poderiam ter sido explicados. Inclusive, o fato da nota foi um fator interessante que dificilmente acontece no MDA, que é o fato das 4 notas serem diferentes. O Gui tem uma nota alta, o Valente deu uma nota média acima, a Thay deu uma nota média, eu dei uma nota média abaixo. Então são notas diferentes para a mesma obra. Demonstra os pontos de vista que foram citados durante todo o programa, né? Então foi bem bacana. Sim. Voltando a dizer, isso que torna aí o MDA um podcast bem legal, né? Porque a gente tem pontos de vista diferentes, né? E conseguimos ali chegar num consenso, sempre com respeito, né? Sempre dando espaço para todo mundo falar, expor seus argumentos, e não só expor argumentos aí, né? A gente tem argumento, né? A gente não fica jogando a nossa opinião sem um fundamento, né? E eu acho que isso torna esse podcast tão especial. Falar em propor argumentos, Gui, bora pro próximo e-mail aí. Bora! Então, vamos ler aqui o e-mail do João Vitor, né? 19 anos. Oi, eu sou o João Vitor. Não costumo mandar e-mails, mas estou indignado com esse episódio sobre o filme de Kimetsu no Yaiba. Vocês começaram o episódio chamando o fã da obra de fanboy. Fizeram chacota do fato dele ter dado 8 para a obra, que para mim é nota 10. E só focaram nos pontos negativos da obra, sem citar que Kimetsu no Yaiba bateu recordes de bilheteria, sendo um filme extremamente rentável, mesmo em tempos de pandemia. Odeio quando pessoas sem capacidade de fazer melhor se sentem pseudos especialistas e metem o pau em uma obra por puro reiterismo. Espero que este toque sirva para melhorar episódios futuros. Estarei acompanhando. Aí, o cara ameaçou, Gui. Então, assim, João, eu sou muito fã de Kimetsu também, né? Como a gente falou aqui no começo da leitura dos e-mails, meu canal hoje, o principal conteúdo é Kimetsu, né? Eu estudei a obra ali diversas vezes, mas assim, vou ser bem sincero, eu não me senti em nenhum momento ofendido ou achei que o pessoal me pressionou, né? Vamos pensar assim, foram 3 notas, foram menores que a minha, né? E eu ali dei uma nota bem acima do que as outras pessoas deram, né? Mas se você analisar o episódio inteiro, eu considero que eu fui o cara que teve mais espaço de voz, o cara que mais falou. E eu acho que eu fui respeitado o tempo todo, inclusive porque, pra mim, gravar aquele podcast foi como se a gente estivesse sentado ali numa mesa de bar com os meus amigos ali, conversando e expondo nossos pontos de vista. Entendo, né, o fato... Eu também fico meio chateado pelo fato do filme não agradar todo mundo, mas como... né, nós dissemos lá no podcast, no episódio todo,
o filme tem seus defeitos, o filme tem suas características, e se eu não me engano foi até a Tai que disse, né, que assim, se você é fã de Kimetsu, esse filme veio pra aumentar mais a sua hype, a sua vontade de consumir a próxima temporada, né, e se você não é tão fã, provavelmente você conseguiu enxergar os defeitos, né, mas eu entendo aí o seu ponto de vista, mas eu queria deixar bem claro que em alguns pontos eu discordo, eu não acho que teve haterismo aí por parte dos meus colegas, eu acho que a gente conseguiu aí expor os pontos de vista, são pontos de vista diferentes, tem muitos animes que eu tenho amigos que amam e que eu não gosto e vice-versa, eu acho que Kimetsu é isso, e também quero dizer que em momento algum a gente consegue desmerecer a grandeza de Kimetsu, dos seus recordes, tanto de venda de mangás, que foi, por exemplo, 10 vezes mais do que o segundo colocado lá no Japão, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não desmereceu em nenhum momento. Só foi um filme com falhas, com alguns probleminhas no roteiro, provavelmente foi um arco que teria sido melhor adaptado para um anime, não para um filme, mas enfim, eu entendo seu ponto, João, queria dizer que amo Kimetsu também, mas eu acho que o pessoal foi bem tranquilo, assim, sabe, todo mundo argumentou, não tivemos aí nenhum conflito ou desrespeito, nem com a obra, nem comigo ali, até tivemos brincadeiras, mas isso é normal, a gente tá aqui pra fazer um conteúdo divertido e respeitando um outro. E você, Raul, o que você achou? Só uma brincadeira, a gente tem que lembrar que quem fez a brincadeira sobre a nota 8 foi o próprio Gui, né, que relembrou a nota do 8 de Sal, né? Exatamente. Eu brinquei, eu falei, gente, eu gosto, e eu falo aqui com todas as letras, não me arrependo de ter dado, vou zoar sempre com essa nota 8, porque foi uma nota muito diferente, né, assim, dos outros participantes, mas é porque eu gosto, entendeu? Eu poderia muito bem ter dado uma nota mais baixa, apesar de eu ter sido o primeiro, né, mas ter percebido que o pessoal não gosta. Não, tem que ser sincero aqui, a gente tá pra falar o que a nossa opinião, o que a gente gosta, entendeu? E foi brincadeira, gente. Vamos levar na esportiva e você curte Kimetsu, continua consumindo, fala que você gosta, relaxa. Aqui a gente gosta de anime. E alguns pontos sobre o e-mail dele. A primeira coisa, não sei se vocês notaram, mas eu sempre deixei o Gui com lugar de fala primeiro, tanto na apresentação quanto nas notas e tudo mais, porque quando a opinião dele claramente era a mais diferenciada entre os outros, eu queria deixar ele sempre confortável para dar a opinião que ele quisesse. Inclusive na nota, vocês vejam que ele sempre é o primeiro a falar, porque a opinião dele é diferente. E aí a gente acaba discutindo a sua opinião e tudo mais, e chegando a algum ponto. Esse é o ponto de você discutir com educação, e não, como foi dito aí, a gente não chegou a empurrar o Gui na parede. Pelo contrário, ele tava lá tranquilo, dando a opinião dele. Sobre, vocês falaram do ponto negativo, mas não falou do ponto positivo, que é os recordes de bilheteria. Cara, olha o que você tá falando. Você tá dizendo que, olha, a gente reclamar do roteiro é menos importante do que falar que o anime foi recorde de bilheteria. Você vê que não faz muito sentido isso que você tá dizendo? E sobre pessoas sem capacidade de fazer melhor, eu vou te contar uma coisa. Eu sou o host do podcast, então eu sou o que tem menos lugar de fala, tanto que eu dou mais espaço pros companheiros falar. Os companheiros que estavam gravando o cast comigo era o Gui, que é especialista em Kimetsu no Yaiba, tem um canal sobre um assunto, ele lê muito sobre Kimetsu, ele já leu aquele mangá umas 500 vezes, né, Gui? Ixi, eu li mais, no mínimo, 4 vezes o mangá, assim, do começo ao fim, fora as vezes que eu revisito o mangá pra ver, pra entender, pra buscar ali uma resposta. Então, assim, eu me sinto confortável pra falar que eu tenho um pouquinho aí de autoridade no assunto. Além do Gui, tem o Valente, que ele estuda cinema, tá? Eu acho que eu posso deixar isso como explícito sobre a capacidade do Valente. E a Thay é jornalista, ela é focada em cinema, ela faz críticas de cinema há muitos anos, inclusive ela é dubladora. Então, sim, as pessoas que estavam falando nesse cast têm muita capacidade para falar sobre o tema. Então, eu acho que ofender as pessoas não é a melhor maneira de chegar a um ponto. Fica essa dica aí, ó. Espero que isso sirva de lição para melhores e-mails futuros, né? Estaremos acompanhando você também. Gui, você já foi trollado por alguma menina na escola? Não me lembro. Eu sofria bastante bullying, sabe? Uma vez tiraram uma cadeira, colocaram uma cadeira com a perna quebrada e eu caí, mas não me lembro por uma menina especificamente, não. Por quê? Porque nesse momento nós vamos acompanhar aquele podcast gostoso sobre Kagi-san, a mestra das pegadinhas. Bora lá.
voltamos com os dados técnicos de Takagi-san, a mestra das pegadinhas. Eu vou usar esse nome que é muito melhor. Só Takagi-san já tá bom. Takagi, a mestra das pegadinhas. Yeah! Se fosse japonês, só Takagi-san ia ser maneiro. Quando você lê português assim, fala a mestra das pegadinhas, você tem que usar, velho. Foi genial quem criou a mestra das pegadinhas. Tudo que é nacional assim, os caras põem um subtítulo. Vupix, o que significa Karakai Jouzu no? A Jouza seria tipo como ela faz bem alguma coisa, né? É profissional em alguma coisa. Jouza é que faz bem. É a mestra. É a mestra. É que não é. É que tá muito longe de falar que é uma palavra mestra, né? Não é mestra. Ela é boa. Ela é boa. E Karakai é de você caçoar com alguém, você trollar alguém, né? No popular de hoje em dia, né? Acho que trollar seria a palavra mais que encaixaria ali. Mas você fazer traiçoeiras ali, né? Então ela é boa em fazer traiçoeiras. A Kakagi, a menina boa em fazer traiçoeiras. Seria tipo isso. Resumindo, Takagi-san, a mestra das pegadinhas, está perfeito. Não, ele falou que, tipo assim, Josué é uma pessoa que é boa ou faz bem, né? E Karakai é travessura, né? Ou seja, isso seria ótimo pra um grupo musical de forró dos anos 80, 90, né? Tipo, Takagi, a boa travessa. Travessa? Isso. Inclusive tá tocando Travessos agora. É. Tá mesmo. Nossa, é verdade. Tá tocando muita música nesse episódio aqui. Agora o Vupix quer esse malandro. Mas o número de episódios aí tem 24 episódios, mais um OVA. E esse anime, graças à senhorita Netflix, fez eu cair em uma pegadinha logo de primeira. Se não tivesse pegadinha, né? Não seria Takagi-san. Não, essa foi muito pegadinha, porque eu assisti os 3 primeiros episódios. Eu achei estranho, porque não tinha uma introdução dos personagens. Aí eu notei que só tinha a segunda temporada da Netflix. Ele caiu no velho bait do Zero no Tsukaima F. Não. A culpa não é minha. Você sabe qual que é o problema? Quando você olha o Takagi-san, tá uma temporada. Só que eu olhei achando que tava falando que era a primeira temporada. Mas só que tava falando que só tinha uma temporada no streaming. Aí quando eu assisti o terceiro episódio, eu falei, mas isso aqui tá muito estranho. Aí beleza, aí que eu percebi que tava escrito depois do episódio, temporada 2. Aí eu falei, cadê a primeira temporada? Não tinha. Só tinha legendado na Crunchyroll. Então se você quiser procurar o anime, a primeira temporada tem legendado na Crunchyroll e a segunda temporada tem dublado na Netflix só pra te trollar. Mas tipo assim, é muito merda tu começar o anime legendado e tipo, a segunda temporada tá dublado. Isso do Raul parece o da semana passada, que eu vi que tinha saído o Criminal Minds aqui na Netflix japonesa, né? Aí eu vi aqui, tem 5 temporadas Criminal Minds, né? Ouvi falar, parece bom, né? Vamos assistir. Começa na temporada 8 e vai até a 12. Beleza. Ok, são 24 episódios, mais um OVA. Algum de vocês chegou a ver esse OVA, porque não tem stream nenhum? Eu vi, mas eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Então tem um OVA. Tem. Tá sendo super desinteressante pra este podcast, né? Podemos pular ele. Tem um OVA. Enfim, é comédia romântica / slice of life. Tem 2 temporadas, como a gente citou. A primeira temporada, que está legendada na Crunchyroll, estreou no Japão em 8 de janeiro de 2018 e foi até dia 26 de março de 2018. A segunda temporada, que está dublada na Netflix, estreou no dia 7 de julho de 2019 no Japão e se encerrou no dia 22 de setembro também de 2019 pelo estúdio Shinei Animation, que é o estúdio de Doraemon, Vupix, olha aí. Sim, e outro que eu queria mencionar aqui também, pra quem gostou de Takagi-san, tem outro anime da Shinei Animation, que é o Amato Inazuma, que é o Sweetness and Lightning, que conta a história de um pai, né, que cuida de uma filha, né, ele cuida sozinho de uma filha, porque a esposa dele morreu e a filha não sabe, né, aí tem muitas histórias sobre comida, muitas histórias fofas aqui, igual o Takagi-san, então pra quem curtiu aí, Sweetness and Lightning é a indicação. A Shinei Animation trabalha em 2 obras que talvez sejam 2 das obras mais importantes do Japão aí, que é o Doraemon e o Crayon Shin-chan, né? 2 animes para criança, né? Muito popular até hoje em dia. A fonte do Takagi-san é um mangá, e até o momento tem 15 volumes, ainda tá em publicação no Japão. Ele é um shonen, que sai na editora Shogakukan, na Monthly Shonen Sunday, e no Brasil tá saindo pela Panini, do autor Soushiro Yamamoto. E o Soushiro Yamamoto começou a aproveitar e viajar aí na questão do mangá tá fazendo sucesso, e o mangá tá com uns 500 spin-off, não é isso? E vamos dizer que ele é muito esperto pra fazer isso, porque ele nunca vai precisar ter que dar um final certeiro pro mangá dele, porque ele já criou o possível final em outro mangá. Ele criou o Takagi Verso, cara. Você sabe quem foi o outro que fez isso? Não quero saber. É um tal de herói aí? Exato, é o herói Mashima, sabe? Não. De novo esse cara aqui nesse podcast, não. Mas querendo ou não,
A gente tem que falar que ele é um gênio, né? Porque ele conseguiu Não, vender Fairy Tail de todos os jeitos possíveis, cara. Eu já falei, nenhum desses caras é mais genial do que o Mestre Haddad. Ah, não. Haddad. Tá andando muito com o pessoal da Bola de Fogo aí. Exatamente. Mas é igual, mano. Olha só, o Haddad e o Mashima, os dois fazem histórias com os mesmos designs, com os mesmos temas, e de vez em quando tem algumas indicações que são do mesmo universo. É o mesmo esquema, tá ligado? É o universo, né? É o Haddad-verso e o Mashima-verso. O Haddad não faz um monte de spin-off da mesma obra que o Mashima fez com o Fairy Tail. Ele cria um novo, né? Ele cria um novo e tipo, igualzinho. Mas o Hiro Mashima também não diz que é spin-off. É spin-off, mas não diz que é spin-off. Não, mas tem os spin-off. Tem Ice, tem o Zero. Ah, tem o 100 Years ou alguma coisa lá do... Tem um monte de spin-off de Fairy Tail. Eu acho que a gente devia falar de Takagi-san, né? E qual que é a sinopse aí, Vulpix? A sinopse de Karakai Jouzu no Takagi-san conta a história de dois estudantes, né, do ensino fundamental 2, pelo menos isso no começo da primeira temporada. A história de Nishikata, nosso protagonista masculino, junto da Takagi-san, a protagonista feminina, onde a Takagi fica provocando o Nishikata, né, com brincadeiras, pegadinhas, trollagens. Travessa. Travessa, isso aí. Não, travessa. Travessa é rua. Sorria que eu estou te filmando. Tá acabando. Olha aí. Ela não tem uma sinopse decente nesse podcast, pelo amor de Deus. Ah, culpa sua, filho. Você começou isso lá atrás. Você que invocou travessos, cara. Não tem ninguém que tem culpa disso. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. E é isso, né? O Nishikata, ele quer se vingar da Takagi e também quer ter a vingança dele, né? Mas a gente sabe que isso são duas brincadeiras aí, de vários amigos aí, né? Exatamente. Inclusive, se no episódio de Digimon Frontier a gente colocou o Cebolinha pra contar a sinopse, nessa história, o Nishikata é o Cebolinha. Sim, eu tenho plano. O plano infalível. Um plano infalível, exatamente. É isso, cara. Eu nunca faria pra pensar desse jeito. Caramba. Cara, se você parar pra pensar, Takagi-san tem muitas coisas que lembram muito Turma da Mônica, a inocência dos personagens, o negócio de ser num bairro ali, todo mundo acabar se encontrando em um certo momento, o negócio do plano infalível, que acaba dando errado e ele se lascando na mão da menina. Você tá falando que o Yamamoto copiou o Maurício de Souza e por isso que ele criou os spin-offs, porque o Maurício de Souza também criou os spin-offs, né? Turma da Mônica jovem. Inclusive, eu fiquei sabendo lá que o próximo mangá do Yamamoto vai ser o Nishikata Bento. Nishikata Bento? É o Nishikata do interior, né? Que é o Chico Bento versão japonesa. Achei que era Nishikata Bento, mas tudo bem. Ah, na mão da Takagi, quem não disse que não é? Aquela menina é a incorporação do capeta, mas é o capeta mais fofo que a gente pode ter. O demôniozinho que é fofinho, né? O demôniozinho é fofinho. O demôniozinho Takagi é fofo ali. A gente também relaciona muito com eu acho que eu vou cortar isso no podcast. Eu vou deixar só pro Lucas ter que colocar um pi, velho. É isso. O foda é se o Lucas esquecer. Aí você tá lascado. Ah, vou ouvir, talvez. A gente sabe que o verdadeiro perdedor dessa dupla aí é a Takagi, porque o Nishikata não percebeu os sentimentos dela. A Takagi sabe. E ela sempre sabe que o Nishikata tem alguma coisinha ali por ela. E ela brinca com isso. Por isso que ela brinca desse jeito, porque ela sabe. Mas o pior é o contrário. É porque ela é apaixonada por ele. Tanto que várias vezes durante a história, ela cita o fato de um cara que ela gosta. Sim. E o Nishikata fica com ciúmes, mas o cara que ela gosta sempre foi ele. É ele. Não, mas ele gosta também dela, só que, tipo assim, é aquele jogo, né? Tipo assim, ela sabe que ele gosta dela, ela gosta dele, mas ele não sabe que ela gosta dele, então ela fica brincando com isso. Ela fica cutucando. E eu fiquei sabendo que a próxima temporada de Takagi-san vai ter na abertura aquela música Mr. Oh, Mr. Mas que isso? Virou Love War? Love's War, Love's War, Love's War. Mas é quase isso também, né? É quase um Love War isso daí. Só que só ela sabe. Mas não deixa de ser. Se você parar pra fazer um comparativo, É mesmo. Se o amor pode ser uma guerra, por que ele não pode ser uma grande brincadeira? A gente sabe que isso aqui, essa brincadeira deles é uma guerra mesmo. Sim. Ele é do jeito mais inocente possível. É um jeito mais inocente possível. É um jeito que eu não me sinto cansado de ver as brincadeiras dele, mas eu me sinto cansado de ter que maratonar com o Takagi. Vocês acham a mesma coisa? Que pra vocês não funciona como uma maratona? É sketch, né, cara? Não funciona, é sketch. Então é cansativo de você ver um
monte de uma vez, porque, querendo ou não, o formato é o mesmo. Você vai encontrar o personagem, aí ele vai encontrar ela, ele vai tentar fazer um plano, ela vai subverter tudo e vai sair como vencedora. Próximo episódio, aí no máximo vai ter um episódio com as 3 menininhas lá, com a Mina, com a Yukari e com a Sanai, né? Que não são tão engraçadas quanto os 2 personagens, mas também tem umas sketches bem boas. E é por isso que eu digo que ele era a minha terapia semanal, porque se eu assistisse um episódio a cada semana, né, de conforme o lançamento, né, da temporada, ele funcionava. Mas se eu deixasse acumular muito episódio, eu ia ficar com preguiça de assistir. Não porque é ruim, é muito bom o anime. E eu vou falar pra você que, maratonando, você começa a pensar em outras coisas. Por exemplo, quando você assiste por episódio, você entra naquele universo, você ri mais das piadas, você se envolve mais com a história, porque é aquela comédia inocente, né, que tá rolando. Quando você vê muitos de uma vez, você tá mais preocupado em ver o desenvolvimento da história do que o básico da história, que é aquela piadinha, aqueles sketches que rolam. E isso acaba deixando a história cansativa. É diferente do que rola, por exemplo, em Work, né? Porque em Work, ele tem uma piada, e assim, piadas até repetitivas, mas a história, ela tem uma progressão. Então ele funciona. Mesmo sendo sketch, ele funciona porque há uma progressão. Tem uma brincadeira aqui, mas daqui a 3 episódios eles vão resolver aquela situação, né? E no Takagi-san, não. A história começa mais ou menos desde que termina. O relacionamento deles não evolui tanto. Eu acho que evolui mais pra quem tá assistindo, assim. Tipo assim, algumas informações ficam muito mais óbvias. Mas, assim, dentro da história ali, as coisas meio que não mudam. É realmente uma parada meio episódica mesmo. E se você parar pra pensar, eles começam a desenvolver os personagens como casal ali no arco final da 2ª temporada, né? Que é o arco ali do... Eu sempre não esqueço o nome daquelas festas de fogos de artifícios japoneses. O Matsuri? O Matsuri, né? Porque ele fica procurando ela e ela fica procurando ele, aí ela sobe lá no templo que fica lá em cima, aí eles se encontram no meio das escadas lá e ele segura a mão dela, né? E fala pra ela que não é pra ela não se perder de novo, e a primeira vez que ele segura a mão dela e não larga, que ele não tem vergonha de segurar a mão dela em público, coisa que ele sempre fazia. E também tem o lado dela, que foi quando ele toma coragem e ela fica, tipo, vários episódios falando, então, vai ter o Matsuri aí, eu queria tanto ir, né? Mas eu não tenho ninguém pra ir comigo, será que alguém me convida? Tipo, jogando a direta, tá ligado? Pra ele convidar ela, né? Quando ele finalmente se toca e ele vai lá convidar, ela tava voltando do mercado, ela dá todas as latinhas de refrigerante pra ele porque ela fica nervosa. Foi bem fofinho, foi bem fofinho. Ela começou dando refrigerante, aí ela ficou tão envergonhada que deu todos ali. Aí ela entrou em casa com toda decorada, né? É muito inocente o anime. E é aquele anime que você assiste e termina com um sorriso no rosto, sabe? Você vê como é gostoso assistir esse anime. Eu e o Raul, a gente tá até conversando antes de iniciar a gravação, e entra de novo naquela história que eu já comentei aqui algumas vezes, né? Que a Takagi-san não é aquela comédia que você vai dar gargalhada, morrer de rir, mas é um anime que te deixa no alto astral, tá ligado? É um anime que te diverte. Tu dá aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? Tipo assim, porra, que legal, mano. Gostei disso aqui que eu vi. É porque ele é mais fofo do que hilário, né? Sim. É que tudo que acontece ali é de jeito muito inocente, muito fofinho, né? Então ele corre pra esse lado. Inclusive, eu tenho que contar isso aqui. Quando eu estava maratonando o Takagi-san, a minha irmã mandou uma mensagem pra mim. Eu tenho uma irmã mais velha que tem 2 filhinhas. Uma de 6 anos e uma de 11. Aí ela tinha terminado de assistir uma série na Netflix e ela tava procurando alguma coisa pra ver com as filhas. Aí eu falei assim, olha, eu tô assistindo isso aqui, tô assistindo Takagi-san. Tá dublado aqui, só tem a 2ª temporada, mas pode assistir que vocês vão entender. Você pode assistir com seu marido e com as suas filhas. É tranquilo. E cara, aí esses dias ela me mandou uma mensagem agradecendo, falando que a filha, principalmente a filhinha mais nova dela, tá apaixonada por Takagi-san lá, que ela nem pisca quando assiste. Mas é assim mesmo. Esse eu acho que o verdadeiro sentido da obra, né? É de você transmitir esse sentimento mesmo de estar acolhido, né? Pelos personagens ali e se envolver nessa história também. Eu acho que esse é o principal ponto, né? De fazer dar gargalhada, nada. É o sentimento de heartwarming, né? Como chamam, né? De aquecer o coração. Acho que é isso. Aquecer o coração seria a melhor definição que a gente tem pra Takagi-san. Sim. E o autor, ele consegue deixar a história sempre muito leve, né? Ele não passa de certos limites. Ele chega a um certo ponto ali e fala, pera, não, esse ponto aqui eu não posso passar. Você vê que o mangá, ele é um shounen, mas se quisesse colocar esse mangá numa revista pra criança também, não teria problema nenhum. Fica até aqui a dica, o próximo anime da Netflix que tem dublagem que você pode passar pra sua irmã, Kakegurui, também super recomendado pra criança. Raul, indica o Pokémon Journeys aí pra ela que tá bom, vai. Elas não gostam de Pokémon, cara. Que triste. Sábias. A gente tem que lembrar que, sem se estender demais nisso, que Pokémon, pra gente que assistiu desde mais do começo, ali mais próximos do começo, é uma coisa. Pra quem pega uma Pokémon que é um monstro de vários episódios com várias coisas diferentes, até assusta um pouquinho pra assistir hoje em dia, né? É a mesma coisa o pessoal que quer começar hoje em dia One Piece. Sabe que é muito bom, mas assusta, né? O número de episódios. Se eu usar isso, vou conseguir zoar a Takagi-san!
Cara, eu queria falar um pouquinho sobre o fato da primeira temporada tá legendada no streaming e a segunda tá dublada em outro. Não é muita bagunça na opinião de vocês, não? É bagunça, mas a gente sabe o que acontece, né? Não é, tipo assim, não é a primeira série, não é o primeiro anime, tá ligado? Que isso rola. Tem aquele caso, Mushishi, não é? Era Mushishi? Não lembro se era Mushishi. Era Mushishi, que na Crunchyroll tem a segunda temporada, mas não tem a primeira, era alguma coisa assim, não era? Na Crunchyroll, hoje em dia tem menos. Tipo, porque a Crunchyroll cresceu muito. Mas eu lembro que lá em 2015, 2016, nossa, velho, tinha muito anime que eu pegava assim, aí, tipo, só tinha a primeira temporada na Crunchyroll, aí não tinha o resto, ou ao contrário, tá ligado? Tinha a segunda temporada, mas não tinha a primeira. Nossa, era muito comum, tá ligado? A Netflix também tem essas coisas, mas hoje em dia é mais com série. E outra, a gente tem que lembrar que era uma época que a Crunchyroll era muito menor do que o monstro que ela é hoje, né, cara? Ah, com certeza. Foi antes daqui começou a ter aqueles acordos com a Fanny, antes, tá ligado? Sim. Lembra? Ali, acho que 2018, 2017 ali. Eu acho que, assim, pelo menos é a minha visão. A Crunchyroll deu uma grande virada de 2017 pra cá. Que eu acho que o ponto de virada da Crunchyroll foi quando eles pegaram o Boku no Hero, né? Uhum. Porque Boku no Hero era uma licença cara que todo mundo pedia e não tinha no Brasil, né? E aí, quando eles... Eu lembro que eu acho que foi a primeira grande festividade, assim, da Crunchyroll, foi, ó, a gente trouxe Boku no Hero. E a partir dali, começaram a vir títulos mais fortes, começaram a vir mais coisas, os títulos começaram a inchar ali, né? O número de títulos da plataforma, e só cresceu, né? Mas assim, realmente pra mim é meio assustador, tipo, pegar e dublar uma série, tá ligado? Que você só vai ter a primeira temporada. Isso, E pior, a segunda. Isso me assustou, tá ligado? Eles toparem dublar a parada pela metade. Alguém me falou, eu não vou dar isso como fato, porque eu não achei nenhuma prova sobre isso, tá? Que tinham as duas temporadas dubladas na Netflix, só que por algum motivo de contrato, sei lá, a primeira saiu e só ficou a segunda. Só que nem eu falei, é o que falaram pra mim. Como eu não achei nada consistente, eu não vou dar isso como fato. Também não consigo saber nada disso. Na verdade, eu nem sabia que tinha dublado até o Raul vir me falar, né? Porque quando eu assisti tudo em japonês mesmo. Aí, pela versão japonesa da Netflix, ele não tem a opção dublado em português. E eu vou falar pra vocês, é uma pena que só tenha a segunda temporada dublada, porque a dublagem é ótima. Eu gostei muito da dublagem, que quando eu assisti, que eu falei, eu tinha assistido os 3 primeiros episódios da segunda temporada enganado, né? Aí eu voltei pra primeira temporada, assisti a segunda, e cara, às vezes quando você assiste o legendado e assiste dublado, você sente muita diferença, né? Takagi não, ele respeita muito, sabe? A adaptação pra português respeita muito o original ali que você vê. Isso é um ponto muito positivo, né? E outra, e quando você fala em comédia é muito mais difícil, porque você tem que fazer aquela piada funcionar em português, né? Adaptar piadas, né? Tem essa dificuldade da piada, mas por outro ponto, tem uma facilidade do contexto da história, né? Porque, por exemplo... É o Slice of Life, né? Por ser um Slice of Life, por ser um esquema de sketch, eles devem ter mais liberdade, porque o que eles vão mudar ali de uma palavra, de outra coisa, não tem tanto impacto no futuro da série, entendeu? Por exemplo, se vocês vão fazer uma adaptação de One Piece, por exemplo, né? Sei lá, eles têm muito com qual palavra eles vão colocar ali em português. Porque dependendo, né, mano, pode mudar completamente o sentido da história. Às vezes vai que uma palavra era um anagrama também pra alguma coisa. Saca? É mais difícil. O próprio One Piece, né? Se for virar uma peça. Mas pra vocês terem noção, acredito que One Piece seja a mesma coisa, por ser obra da Shueisha, a gente sabe como a Shueisha é, né? Acho que lá pra 2016, 2017, foi por esses anos aí. Todo ano tinha aqueles bate-papos de editoras de mangá Anime Friends, né? E aí começaram a falar sobre a dublagem do anime do Naruto. E aí o que acontece? Que era responder uma pergunta de uma pessoa do público falando como que eles escolhiam, né? As palavras pra adaptação, tipo, do Datebayo, sabe? Por exemplo. Eles falaram, na verdade, a maioria das coisas a gente recebe uma lista do que a gente pode adaptar de tal forma e do que a gente não pode, que a gente tem que manter exatamente como é. Então eu acredito que One Piece, como a história é rígida do jeito que é e como as coisas voltam, acredito que essa lista seja bem maior, né? Não, isso aí é fato conhecido de dublagem, né? Tipo, de dublagem, né? Mas eu acredito que pra tradução de mangá também deve ser a mesma coisa, né? Não, os dois. Eles falaram dos dois casos, porque a Panini tinha pegado o Naruto, né? E o Júnior Fonseca da New Pop parece que tinha ajudado na adaptação de texto pra português da dublagem de Naruto, do anime. Sim, é porque eu lembro o Wendel Bezerra tem um canal no YouTube e eu lembro dele comentando, tipo assim, que essas coisas assim, geralmente é uma lista realmente do que pode alterar. Tipo assim, olha, isso aqui é importante que seja falado, sei lá, em inglês. Não, essa palavra aqui tem que sair em inglês mesmo, não pode nem traduzir. E vamos falar, ele não foge tanto da legenda. E você sabe que normalmente quando você lê uma legenda, a legenda nem sempre funciona com a dublagem. Na maioria das vezes não, né? Porque a legenda ela é mais próxima da língua original. A dublagem, ela tem adaptações pra funcionar ali na voz da personagem, né? Do tempo que o personagem tá com a boca aberta. Let's go! Virar, bora, porra!
porra. Bora, porra. Tá ligado? Mas é bem isso aí. Quando você tem todos esses meandros de dublagem e a dublagem é tão próximo do texto original e funciona tão bem em português, é de se aplaudir o trabalho. Com certeza. Eu não cheguei a ver a dublagem, mano. Mas, assim, a Netflix tem entregue boas dublagens, né, no geral, assim. Eu acho que, nossa, Netflix, tanto a Crunchyroll quanto a Netflix, nos últimos anos, principalmente quando teve a retomada das dublagens, né, com a Netflix e tudo mais, a gente reclamou bastante de, pô, essa dublagem tá meio tosca, olha, tá com um sotaque horrível, a tradução tá estranha. Mas eu acho que os diretores de dublagem, principalmente, né, eu acho que o Twitter ajuda muito nisso também, né. Eles têm escutado e trabalhado melhor, né? As próprias produtoras, né, de distribuição, né, no caso do Brasil, Netflix, a Crunchyroll, eles têm escolhido melhor quais estúdios eles vão usar pra adaptar. Então, assim, mesmo que, sei lá, vira e mexe, tem alguém que tem uma crítica com a obra X ou Y, mas na maioria das vezes, assim, você vai ver o material, não é aquela coisa bizarra. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uns animes da Crunchyroll, daquelas primeiras levas, Hoka no Yusha e eu acho que o Movie Love tava muito estranho, tava ruim, tava ruim. Nas levas seguintes, né, teve o Smartphone, que veio muito bom. Aí depois teve, sei lá, teve o Black Clover, teve o Mob, mano. Nossa, eles foram só acertando. Quando o Som de Veracruz começou a fazer essa parceria com o Crunchyroll aí, começou a pegar a maioria das dublagens da empresa, a gente vê o salto de qualidade, porque o estúdio é muito bom, né? Também tem a do Brasil, que tem muita gente tem viu o nariz um pouco, mas assim, eu acho que eles fazem um trabalho competente. Com certeza. É que a relação com a do Brasil é meio complicada, porque tem uma questão, assim, muito fora estúdio, saca? Tem algumas vozes ali que o pessoal não gosta, alguns integrantes ali que... Mas é a questão pessoal com o ser humano, não com o profissional, né? São estúdios que fazem um trabalho competente. Quando você faz um material que é dublado, né, e a dublagem vem depois, né? Por exemplo, sei lá, tem anime que sai dublagem junto, mas tem anime que vai sair dublagem meses depois, anos depois. E aí o pessoal sempre vai ter aquela reclamação, não é igual a voz do meu personagem, a voz tá diferente. Mas assim, mano, faz parte. Eu sempre vou voltar na questão do Goku, que é completamente diferente da japonesa. O Goku do Japão, o Goku do Brasil são extremos. É diferente do Naruto, né? O Naruto, que é a Úrsula Bezerra, tem a voz muito parecida com a do Naruto do Japão. O Naruto do Japão, que também é dublado por uma mulher. Mas tipo assim, a Úrsula tem uma voz muito parecida, mas o caso do Goku é bem diferente. Em muitos casos, não é que a voz seja ruim ou não, a questão é da experiência que você teve, né? Você ficar com aquela primeira voz gravada e aí você fica usando como referência. Então, um tema que eu acabei colocando aqui, né, é da popularização de Takagi-san, como ela subiu muito após os anime, e essa popularização da obra de Takagi-san tem dois nomes, dois dubladores, que são, logicamente, os protagonistas, né, o Nishikata e a Takagi-san. Nishikata, dublado pelo Yuki Kaji, conhecido muito aqui no Japão, né, um dos maiores dubladores, que ele dubla Todoroki, de Boku no Hero, um grande personagem aqui, Eren Yeager, de Attack on Titan, né, Shingeki no Kyojin, Meliodas, de Nanatsu no Taizai, e o Alibaba, de Mag, personagens muito icônicos. E tem a Ria Takahashi, né, dubladora de Emilia, de ReZero, e Megumi, de Konosuba, que já tem podcast aqui. E pegando dois dubladores com tantos nomes na indústria de dublagem japonesa, que a gente sabe que aqui, dubladores do Japão, são muito, muito, muito populares, né, levando em conta. E eles são idols, são atores, né, claro, são atores, e eles fazem muitos programas juntos na televisão. E fazem muito programa junto relacionado ao anime de Takagi-san, porque eles se produzem essas pegadinhas, essas trollagens em TV, porque o que acontece no anime, eles fazem em shows, em programas, programa que passa, sei lá, tipo, de domingo à noite, assim, e faz essas brincadeiras, tudo que rola no anime, eles tentam replicar na vida real. E o engraçado é que o Nishikata, na vida real, é quem trola a Takagi na vida real. O Yuki Kaji que trola a Takashi Ria. Então, os dois, ele tem muito carisma, e por ele ter muito carisma, o anime, ele se torna muito popular também, sabe? É uma forma diferente de você ganhar popularidade com uma obra. É algo que realmente é de se surpreender, né? E a gente sabe, né, como que esses dois trabalham, eles fazem ótimos trabalhos em qualquer papel que eles estejam dublando. Inclusive, o Lucas recuperou um desses áudios deles falando na TV japonesa e tá passando. Sim, não tá. Vai tomar no cu, não vou. O povo não vai entender nada. Entre o pessoal que fica chipando a Takashi Rie com o Yuki Kaji, e o Yuki Kaji ele já é casado, a não ser que, né? Não vamos entrar nos méritos aqui, porque a Takagi-san não entra nesses méritos também. Mas é isso. Popularidade muito levada por causa dos dubladores. Os dubladores carregam o anime nas costas também. Além da história que é super fofa. Só deixar uma informação aqui, na curiosidade, pra quem quiser saber, o Takagi, né, o Yuki Kaji é
casado com a mina que fez a mina da anime das gêmeas até, tá ligado? A Taketatsu Ayana, não é? A que fez a Nino. Ah, das quíntuplas? É, isso aí. Mas ela tem um personagem mais famoso, cara. Qual que é? Ela fez aquela Koneko do DXD. Talvez seja lá que eles começaram os flertes, né? Quem sabe? Porque o Yukikaji era o Issei, né? E ela era a Koneko. Eu acho que talvez o mais famoso, na real, é a Kirino. Kirino? Daquele famoso... Orenho. Sim. A cabelo meio laranjinha, né? O ruivinha. Aquele anime que fica em sexto nas pesquisas. Kisses, ela fez a menina de Kisses. Ela fez? Fez. Tô olhando aqui na imagem de dublagens dela aqui. A dubladora aí tá lá escrito no currículo, né? Especialista em sexto, né? Não, em eti, né? Porque se tu olhar a lista aqui, agora eu tô olhando aqui a lista também, tipo, especialista em eti, tá ligado? Outra curiosidade também, né? Já pegando esse embarque aqui das curiosidades, principalmente na segunda temporada de Takagi-san, as músicas, principalmente do encerramento, são muito emblemáticas, né? Para o povo japonês, porque ele pega de doramas muito famosos, né? Doramas de 10, quase 15, 20 anos atrás, e a própria Rie Takahashi, a dubladora de Takagi-san, ela faz um cover dessas músicas muito famosas. Por exemplo, que é o do 1 litro de lágrimas, né? Que tem aí pela New Pop, né? O formato em livro, em mangá, o 1 litro de lágrimas. Tem a música tema, que é o Konayuki. E a Rie Takahashi, ela dubla isso aí no episódio 2, né? Ela faz um cover dessa música. E logo no episódio 3 e 4, né? Seguido esse daí do 2, ela faz o cover da música Kiseki. Muito. Uma das músicas mais populares do Japão, que é do dorama Rookies, que também tem o mangá Rookies, né? A adaptação aí do mangá Rookies tem o dorama de beisebol. Então, músicas muito famosas que foram feitas covers aí e jogada pro anime de Takagi-san. Então, outra coisa que populariza muito, ajuda a alavancar também o anime. Olha só que interessante. Eu acho bem interessante como que a história começa, porque é um estilo de roteiro bem comum, né? Pra história de jovens adolescentes, né? Que se encontram na escola, que é o tal do a garota que senta ao lado, né? E você vê em várias histórias, mas a maneira que ele encaixa isso no roteiro é muito diferente, porque normalmente ou um gosta do outro e fica com vergonha, ou faz uma bobagem porque gosta da pessoa e fica fazendo besteira. Não, já começa diferente só pelo fato de a Takagi não ser a estudante transferida que acaba sentando do lado dele, né? Já começa bem por aí. E tem outra coisa, ela senta do lado dele e já começa a trollar o cara, né? Tipo, o professor começa a xingar ele lá porque ele não cala a boca, porque ela fica fazendo ele dar risada, né? Eu acho que, sei lá, terceira, segunda série, eu fui uma vez pra secretaria porque eu fiquei rindo, mano, na sala. E aí o moleque continuou fazendo bobeira, tá ligado? Fazendo graça. Tipo assim, eu não lembro, mano. Foi na segunda série e aí ele continuou fazendo graça e eu continuei rindo na secretaria, tá ligado? Eu já fui por muito pior, velho. Nossa senhora. O meu foi idiota mesmo. É coisa que não deve ser compartilhada aqui no podcast. Conta aí, a gente vai cortar. Conta aí, a gente corta a capa. A gente corta a capa. Não, só imagina que a pessoa chega pra você. Eu duvido que você... Aí fudeu, né? Não, eu tô como assim duvida? Não, vamos. Eu duvido que você saia correndo com as calças baixadas aí no meio do pátio. Falei, vamos. Aí foi. Foi no verão ou foi no inverno? A pergunta é... O estrago pode ser maior ou menor? Acho que naquela idade não fazia muita diferença, não. Até hoje não faz. Que isso, pô. Um faz diferença, pô. Porque um tá muito frio e o outro tá muito calor, pô. Se é uma pessoa menos 20 graus, você tá lá correndo com a calça baixada, tá ligado? Sim. É Square em modo de defesa, né, irmão? Aí eu lembro da diretora dando bronca em mim, mais 2, né? Porque eu não fui o único, claro. Como é que é? Como é que é a parada? Repete aí. Você não abaixou sozinho? Cara, tipo assim, rolou um trenzinho, tá ligado? Aí ela chegou lá, quero ver fazer de novo, né? Tipo, aquela brincadeira, tipo assim, de... Não é pra fazer, né? Aí eu, na verdade, não sei se é pra fazer de novo. Aquele meme do Scooby-Doo, tá ligado? Você está me desafiando? É esse mesmo. Mas, ô Pix, você foi o primeiro, o último ou você tava no meio? Mano, eu sempre gosto de ser o primeiro, né? Tá bom, né? Entendi. Só de vantagem. Eu sempre fui conhecido como uma pessoa proativa. Mas aí tu não tava muito proativo não, irmão. Não tava mesmo. Pelo menos ele tava com a bunda aquecida, né? É, tava quente. Não, se fosse no frio, né? Aí já é diferente. Tava quente. Opa, tava quente. Ele não entendeu até agora. Não. Essa história aí... Não, isso daí vai pros momentos de Nano, não quero saber. É, demorou igualzinho do podcast de Nano, tá ligado? Como que a gente foi pra esse tópico? Foi você que jogou essa conversa aí, mano. É, tava falando de rir no colégio e você começou com o trenzinho da alegria. Exatamente. Essa aí vai pra história de final de ano, porque essa história consegue ser pior que a história da broderagem do Lucas, mano. Consegue.
consegue. Não consegue. Consegue. Não é. Eu não seguro em marcha. Não, porque você tava na frente. É. Outra curiosidade é do episódio 10 da segunda temporada, que é uma jogada muito interessante. Eu vou citar pra vocês do episódio, né, pra vocês lembrarem como é o episódio. É aquele episódio que no final a Sketch, ele joga a Takagi e o Nishikata pra uma história de que tem uma árvore, né, a árvore do beijo, lá que reza uma lenda que se um casal ou dois amigos, eles sentarem ali, né, e passarem um momento ali, eles vão se tornar namorados. E a Takagi brinca com isso, que ela tá com o celular dela pra tocar uma musiquinha, e ela trola o Nishikata, mas depois, quando ela dá play ali no final do episódio, começa a tocar o encerramento do episódio. E naquele encerramento do episódio, aquela música, ela começa com a frase que diz: não tem problema, tipo, se você achar que é um engano. E a música quer dizer também, relacionada com essa parte da história, que não tem problema se as pessoas acharem que eles são namorados. É uma mensagem da Takagi pro Nishikata. E mais uma vez, o Nishikata não percebendo que é, como sempre na história. Ah, mas tem muitas vezes que ela faz isso, né? Eu acho que foi a primeira ou uma das primeiras pegadinhas que ela faz, que é a da borracha, que ela fala, olha, você sabia que se você escrever dentro da parte que fica dentro da capinha da borracha, o nome da pessoa que você gosta, você vai ficar com essa pessoa pro resto da vida, não sei o quê. Aí ele fica querendo pegar a borracha dela pra ver se tem alguma coisa escrita. Se tem o nome dele, né? E ela falou que ia no banheiro, ele pegou a borracha dela, começou a olhar e tava escrito algo como, tipo, não tem nada escrito aqui. Não, olhe pro corredor, né? É. Olhe pro corredor e ela tava no corredor rachando o bico, tá ligado? Aí no final, que ele chega nela e fala assim, não, como que você consegue pensar nas coisas desse jeito, programar tudo dessas pegadinhas pra dar sempre certo, não sei o quê. Ela vira e pensa, não, nem tudo é 100% certo. Às vezes a gente tem que contar com a sorte, porque aí ela vira o outro lado da borracha, tá escrito o nome dele, né? É, pior, né? Verdade. Foi uma faca de 2 gumes pra ela, né? Sim, porque ela falou, podia ter dado muito certo, mas podia ter dado muito errado também. Depende do ponto de vista. Tipo assim, era certo ou certo, não, mano? Era win-win. Mas aí, no caso, ela não sabe. Sabe. Ali eles tinham acabado de se conhecer. Ela não sabia ainda que ele gostava dela. Ela deixou claro pro público que tá assistindo, que tá valendo, que ela gosta dele. Mas nem a gente, nem o próprio Nishikata naquele momento sabia que ele gostava dela. Tanto que ele começa a perceber, quando ele começa meio que sentir os ciúmes, ele quer saber, tipo, quando aparece o primeiro ideograma em japonês, ele viu que não era o dele, e ele ficou com ciúmes e queria ver qual que eram os outros, porque ele achava que ela gostava de outra pessoa. É um roteiro muito elaborado e inocente que realmente só caberia em animes assim, né? Com uma comédia romântica leve, slice of life, e é gostoso essas coisas. Tem um momento que é no final da primeira temporada, acho que é o último episódio no qual eles vão pra um parque aquático, aí eles estão voltando de ônibus. Eles estão lá no fundo, aí o Nishikata ele dorme, e sem querer ele dorme no ombro da Takagi. E ela fica acordada. Acho que é um dos primeiros momentos que a gente nota, assim, a verdadeira, o sentimento da Takagi demonstrando pra fora de que ela gosta do Nishikata, né? E aí a gente vai vendo que tem uma evolução, mesmo que seja aos pouquinhos, em base de sketch, no base de brincadeira. Tem também o episódio que é o do celular, que ele compra o celular e pede o número dela. Aí o que acontece? Ela fica se fazendo como se não quisesse dar, como se tanto faz. Aí quando ela chega em casa, ele manda mensagem, ela deita na cama e fica batendo os pezinhos assim. Ela fica toda feliz porque ele mandou uma mensagem pra ela. Também acontece a mesma coisa do episódio da carta, que eles falaram que era popular mandar carta pra pessoa, né? Aí a Takagi manda uma carta pra ele. Aí ele falou, mas você podia ter falado isso aqui por negócio. Ele falou, não, é porque agora é popular você mandar mensagem por carta. Aí chega no final do episódio, ele devolve o lenço que ela tinha emprestado pra ele há não sei quantos episódios atrás, quando eles estavam treinando o negócio da bicicleta, que ele tinha machucado o joelho, né, pra andar de 2 de bicicleta. E aí ele devolve o lenço. Quando ela abre o lenço pra olhar, tem uma cartinha dele falando muito obrigado por sempre cuidar de mim. Aí ela fica toda vermelha no quarto dela. E ela guarda a carta. O ato de dar o lenço no Japão que é muito emblemático, né? É algo até um pouco romântico. A dica aí, pra você que for no Japão, leve o lenço. Se a pessoa deixar cair o lenço de propósito, né? Se a pessoa pegar, tem isso também. Pois é. Sabe o que eu achei interessante? O autor, ele vai seguindo a história, ele vai deixando os personagens mais parrudos, né? Explicando coisas sobre o personagem, o que ele gosta, o que eles não gostam. E bem de leve, cada 50 sketches, vai lá e coloca alguma coisinha sobre o relacionamento deles. O relacionamento deles evolui bem pouco, né? Tanto que a gente vê poucas vezes. Aí tem essas duas, aí depois tem a vez que ele pede pra ela ir com ele no Matsuri, e o episódio final da segunda temporada, que é o episódio do Matsuri em si. Mas o resto dos episódios, eles não focam tanto nisso. Eles focam até em desenvolver os outros personagens que estão namorando, né? Tem um casal que começa a namorar logo na primeira temporada. Ah, sei. E na segunda já começa a ter vários ali. É o Nakai e Amano. Ah,
Nakayamano. Isso. Tanto que na primeira temporada, eles descobrem que eles estão namorando nos primeiros episódios, assim. E isso é desenvolvido na segunda temporada também. Só que é desenvolvido mais nos sketches das três amigas. Da Mina, da Yukari e da Sanai, né? E geralmente pra quebrar um pouco da sequência de sketches ali entre a Takagi e o Nishikata. Pra não se tornar tão cansativo, tudo. Isso fora porque, né, tem episódio que tem 4, 5 sketches no episódio só. Pois é. Me tire uma dúvida, era 20 minutos, né, também, né? Era. É, um episódio de 20 e poucos minutos, só que ele, tipo, não tinha só um sketch no episódio, tinha vários, né? Diferente do Goku Shufuku do, né, que ele era em 16 minutinhos, um pouco menos, né? Que também era em sketches. Não sei se você lembra com aquela animação um pouco diferenciada pela Netflix. Ah, diferenciada, kkk, né? O desenvolvimento deles, como casal, é feito muito aos poucos. Tanto que é desenvolvido muito mais o fato dos colegas deles acharem que eles estão namorando do que o fato dos dois se assumirem um pro outro. Mas eu acho que é assim, né? Que se vivencia um romance entre as pessoas de 13, 14 anos, né? Eles são crianças ainda, né? Estão quase tornando adolescentes. E é assim que vai progredindo, né? Pelo menos aqui no Japão é assim, velho. Inclusive tem um episódio que eu acho maravilhoso, que a sketch é igualzinho o episódio de Konosuba. Konosuba? Não me recordo. Você lembra do episódio de Konosuba? Que o Kazuma, que é o episódio que ele toma banho junto com a Megumi? Que é da Terry Takahashi também, tá? Então, que ele fica fazendo um monte de coisa com medo, se escondendo com medo da Aqua pegar eles e chamar ele de Lolicon, tá ligado? Porque ele tava tomando banho junto com a Megumi. E aí ele faz uma porrada de coisa lá no finalzinho do episódio, ela vira e chama ele de Lolicon. E é uma cena super engraçada. Tem um sketch do Katagi-san que é a mesma coisa, que é o da piscina. O Nishikata tá sentado, com a mão machucada, então ele não vai pra piscina. A Takagi senta do lado dele e fica. Aí ele vai, vamos fazer um jogo? Vamos, tal. Você vai ter a Takagi vira, por que você acha que eu não fui pra piscina? Se você acertar, você pode pedir o que você quiser. Ah, é verdade, tinha disso. Aí ele pega e pensa, vai ver que ela não trouxe o maiô. Eu acho que é isso. Aí ele falou, não, isso aí tá muito fácil. Aí ele fica olhando pra ela. Eu acho que é porque ela tá menstruada. Mas se eu falar isso, ela vai me chamar de insensível. Aí que acontece? Aí ele fica pensando. Daí ele fala, não, é porque você não trouxe o maiô. Aí ela fala assim, não é porque eu não trouxe o maiô. Aí ela vai lá e começa a tirar a roupa, porque tá com o maiô por baixo e vai pra piscina. Aí ela vira e fala assim, eu também não tô menstruada, seu insensível. Aí ele, é muito igual, tá ligado? A cena do Konosuba. Sempre vai terminar com uma trollagemzinha, né? E geralmente da parte dela. Ele sempre vai acabar saindo perdendo, mas como eu disse, quem sai perdendo ali é a Takagi. Na verdade, no fim das contas, é os dois, né? Porque os dois estão perdendo tempo, né? Porque o Nishikata, ele, do começo pro meio da primeira temporada, ele começa a perceber que tá apaixonado pela Takagi. Tanto que no começo ele não tem noção do que atrai tanto ele nela, no quesito de, tipo, mesmo ele sendo trollado, ele tá sempre querendo estar ali. Ele achava que é porque ele queria se vingar e pronto. Só que no fim das contas não era por isso, é porque ele queria estar com ela, né? Só que a Takagi não. Desde o primeiro episódio, desde o momento da borracha, você sabe claramente que ela é apaixonadinha por ele. Ela faz tudo que ela faz, todas as trollagens que ela faz, é pra tentar botar na cabeça dele que ela gosta dele sem falar diretamente. A Takagi é que nem eu, gente, viu? Você aí que me bloqueou no Twitter, você aí que me bloqueou e deletou do Facebook, você aí que não gosta de mim porque eu trollava você muito. Eu não te odeio, cara. É só meu jeito de demonstrar meu carinho. Caramba, dá uma chance pra ele. Desbloqueia o Lucas. Ele quer zoar você aí. Dentre alguns spin-offs que tem aqui, Takagi-san, tem o mais popular, que é o Karakai Jouzo no Moto Takagi-san. Moto que seria de mais, né? Seria um plus. Esse mais é uma pessoa a mais. Que é a filha da Takagi, que é a Takagi é casada com o Nishikata. Olha só, o final que a gente queria pra Takagi-san já existe, mas existe em outro mangá. O autor é genial porque ele vai trabalhar em 2 mangás, vai ganhar por 2 mangás e nunca vai precisar terminar nenhum dos 2. Ele fez um monte de mangá. Mas vamos dizer que, né? Esses 2 aqui parecem o mais importante e o mais agradáveis pelo público. Eu cheguei a ler um pouco, né? Eu comprei acho que os 2 primeiros volumes desse spin-off e é de sketches da mesma forma. Só que agora, quem é a pessoa trollada é a filha, pela mãe também. E às vezes tem momentos fofos dos 3 em família. Coisa que a gente sempre quis ver, né? A Takagi e o Nishikata junto. Então, a fofura continua, só que agora com o que a gente sempre quis, realizado. Além do mangá oficial, né? Tem o Ashita wa Doyobi, que tem 2 volumes. Amanhã é sábado. Que tem 2 volumes. Tem o Koni Koisuru Wakari-chan, tem 5 volumes. Tem, eu acho que é esse que você tá falando, né? Que é o Karakai Josu no Moto
Makoto Takagi-san, Sim. são 3 spin-offs, cara. Esse spin-off já tem 10 volumes, né? Então, de fato, realmente é o mais popularzinho após o seu principal, né? Exatamente. Caramba, se pegar, ó, são 15 volumes do mangá que ainda continua, mais 15, 17, são 32 volumes de mangá. É bastante. E outra, ele fez uma coisa que geralmente não é feito tão rápido, porque o Takagi-san, ele estreou na Monthly Shonen Sunday em junho de 2013, em novembro de 2014 ele já tinha o primeiro spin-off dele, que é o Ashita wa Doyobi. Temos que lembrar que o autor ele tem outro mangá, né? Que não é spin-off nem nada, que é o Sorede Mayumo, que já tem até anime anunciado pro ano que vem. Que também é uma comédia romântica de colegiais. E o legal, a gente focou bastante sobre o romance dos personagens, mas é de como, bem de leve, bem devagar, o autor ele vai colocando qualidades ali daqueles personagens, né? E vai colocando curiosidades dos personagens e ele vai usando mais pra frente. E tem muitas que são muito usadas, que são os exercícios do Nishikata, a timidez dele, as cócegas que ele tem na costela e o mangá que ele gosta, né? Ah, sei que a Takagi sempre acaba tem que fazer essas brincadeiras com esse mangá que ele tanto quer, né? Mas no começo ele tem vergonha, né? Porque é um mangá shoujo e ele é menino. Coisas da idade, né? Já na segunda temporada ele já não liga tanto assim. Na segunda temporada ele já tá assistindo o anime do negócio, né? Tanto que um presente que a Takagi dá pra ele era tipo um bichinho virtual que você aperta e tinha a voz da dubladora da personagem principal daquele anime. E o legal é que os outros personagens também vai ganhando, né, as suas qualidades. Você tem a Mina, que é aquela menina meio doidinha, tá ligado? Tem um episódio, inclusive, que ela compra café porque ela quer ser adulta, mas ela não der café. Aí tem a Yukari, que ela é mais centrada. Ela não tem namorado, mas ela quer ter conversas de adulto. E a Sanai, que é a esportista, né? Ela é a que tem a mais debochada ali, né? Que ela fica meio séria, meio debochando das outras ali, tá ligado? Aí você também tem os amigos do Nishikata, né? Que é o Takao, o Kimura e o Kamaguchi. Que são só os moleques estranhos do colégio, né? Pô, mas esse Takao aí, ele tem uma cara de personagem de anime estranho, mano. Não, de anime. É o cara de óculos dos animes, cara. Estereótipo é sempre esse. Sempre tem um cara de óculos estranho, assim, né? Como que é que eles chamam lá no Japão? O cara de óculos, ou Vulpix? É o... Mega Nekun? É o quatro olhos, né? É, o Quatro Olhos. É o cara, inclusive, do Super 11 tem um. Todo anime tem. O Quatro Olhos, que é o mais nerdão, esquisitão, tá ligado? Mas isso aí é estereótipo, né? Não tem problema nenhum. Tem mais alguma coisa? Tem aquele momento, né, o Vulpix? Aquele momento maravilhoso que é as considerações finais e as notas. Vai, Lucas! Posso abrir meu anime list só pra me dar a nota certa? Posso abrir meu anime list pra ver que nota que eu vou dar? Eu quero ser coerente, cara. Como a gente disse durante todo o cast, o anime ele é divertido, mas ele tem algumas ressalvas sobre a forma com qual você vai assisti-lo, né? Ele não funciona com maratona, né? Ele tá limitado ali a sketches e isso limita você a maratonar, né? A frequência. Ele não funciona em episódios seguidos, corridos. Isso, pra mim, já começa um problema, né? Porque tudo, por mais que ele tenha saído episódios semanais no Japão, depois que ele termina de ser lançado, você vai acabar assistindo ele em sequência. Então, é um problema. Ele é um anime de comédia, mas ele não arranca gargalhada. É um anime muito divertido, muito agradável, mas eu ainda vejo ele apenas nisso, né? Ele demora muito pra você ver ali o romance progredindo. Não tem outras vertentes do anime, fora essa questão das pegadinhas ali do romance que tem. Tipo assim, o anime realmente se limita a fazer esse jogo de fofura e travessuras. E com esse misto, assim, por mais que ele faça muito bem essas ideias que eu comentei. Tipo assim, ele faz muito bem mesmo. Saca? Eu chego a dizer que nesse ponto da repetição ele faz até melhor que o Working, tá ligado? Só que ele tem lacunas que o Working não tem. Falando de anime de sketches. Pra mim é um anime que não tem muito o que falar. Eu recomendo. Eu acho que é um anime que, se você for assistindo ali devagarzinho, com calma, um anime pra você assistir ali antes de dormir pra dar uma relaxada, né? Eu digo nem uma vez por semana, mas sei lá, todo dia antes de dormir você assistir um episódio, faz muito bem. E por isso eu vou dar uma nota de 7,5. Eu vou pela mesma linha do Lucas, né? Que, assim como eu comentei, pra mim, não é um anime que funciona como maratona, né? É um anime gostoso pra você pegar um episódio, 2 episódios no máximo, assim, por dia. Você pega, vai vendo, assim, aos pouquinhos, né? E você vai nutrindo um pouco dessa fofura, que é voltado tudo de Takagi-san, né? É algo bem leve, algo que a gente não tem que esperar muito de desenvolvimento, né? Não é o foco. O foco deles é apenas mostrar o cotidiano, né? O slice of life deles, assim, um objetivo em mente, nada, né? Eu acho que isso é muito já perceptível desde o começo, o tipo de anime que é Takagi-san. Eu acho que um dos pontos fortes que tem aqui é a dublagem, como eu já comentei também, né? A dublagem é muito forte, traz muito pra série, né? Com atores que são muito bem
dos intérpretes. E é isso, né? É um anime gostosinho, que te faz rir, que te faz ficar com um sorrisinho no final do episódio ali, sentir com o coração aquecido, mas tem aquele porém, né, de que pode ser cansativo, e quando eu acho que o anime, ele pode ser cansativo de alguma forma, ele já cai em alguns pontos. Acho que por isso, quando ele já se torna cansativo, ele perde uns pontos que é um pouco mais do que seria um defeito, né, em estrutura da própria obra, porque não é um defeito de estrutura, né, é um defeito mais da formatação dele. Então por isso eu vou deixar com 8,5. 8,5 pra mim é uma nota muito boa pra Takagi-san. E é isso, Raul. Eu vou na mesma linha que vocês, mas eu quero também lembrar que isso é um defeito até comum, né, de obras, principalmente que ganham animação em formato sketch, né. A gente tem que lembrar que a primeira temporada de Kaguya sofreu com isso também. É difícil assistir a primeira temporada de Kaguya, que é um anime muito bom, inteiro de uma vez, fazer uma maratona, porque é cansativo, sabe, pegar essas sketches. São episódios que não ligam ao próximo, né, de forma direta. Exatamente. Essas são piadinhas e alguns trechos do anime eles vão começando a interligar e vão começando a deixar a história mais coesa e fazer a história crescer. Então ele é uma coisa que a maioria das obras que ganha animação e que tem sketch sofre, sabe? Porque como o formato é sempre muito parecido, ele fica cansativo de você ver uma porrada de uma vez, mas é um ótimo anime pra você ver 2, 3 episódios, vai. Eu acho legal assistir um dia ali, 2, 3 episódios ali. Funciona. Eu comparei com o Kaguya, mas ele tem muitas coisas que eu acho que dá pra comparar com o Kaguya. Pra mim, ele é um Kaguya-sama Loves War pra um público mais novo, que não faz piadas tão sujas que nem Kaguya faz, sabe? Que conversa com o público mais novinho. Que nem eu falei lá no começo, né? Se o amor pode ser uma guerra, porque ele não pode ser uma grande brincadeira, né? E o formato trabalha com isso. Ele não é tão abrangente como o Kaguya, né? Como não trabalha tantos personagens e tão bem quanto o Kaguya, mas ele é um bom anime também. E pro seu público-alvo, eu até aceito ele esteja trabalhando ali daquele formato, daquele jeito, que as piadas sejam um pouquinho mais leve, que o anime seja mais fofinho, que ele seja em chibi, exatamente pra ganhar esse público, né? A gente sabe muito bem que a maioria dos animes que entram nesse formato é pra ganhar um público mais novo. Pra mim, é 8. E aí a gente tem um 7,5, 8,5 e um 8, que dá a média 8. Olha que beleza. Ainda acho que é uma boa nota. É uma ótima nota pra Takagi-san, a mestra das pegadinhas. E você, que nota gostaria de dar pra Takagi-san? Que outros animes de sketch você gostaria de ver nesse programa? Manda aquele e-mail maroto pra mda@nsvmudogeek.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.「星つけ
か一つを選べば音を立てて壊れる、それが愛だなんておどけて君は笑ってた。間に合ってよかった、街は知らないふりを決めて眠った。忘れかけのレンガを積み上げた場所に行こう。海を見渡す坂を駆け上って怖いくらいに青い空と右手に咲いた左手はずっと君を探している。そうやって塞いだ両の手で抱きしめている春の風。まだ時間は僕らのもので、いつか忘れてしまう今日だねなんて言わないでほしいよ。そうやって今は僕の方へ問い詰めることもなくて、まだ二人はすぐそこにいるだろう。そうだ、空白を埋める言葉はいや、まだ言わないでおこう。1ページめくる手のひ